visão em si. Então nós iremos ler nessa noite, capítulo 1, versículo 9, apenas para então, na próxima semana, começar a falarmos, então aí sim, uma mensagem só até o versículo 20, falando desta revelação. Apocalipse 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10 diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eterno Deus, nós damos continuidade a essa reunião e sempre pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração. Que o Senhor possa, meu Deus amado, continuar recebendo as nossas adorações, a adoração de cada um de nós. Pai amado, agora com os nossos ouvidos e corações, quebranta-nos, confronta-nos com Tua palavra, edifica-nos. Meu Deus amado, encoraja-nos para que nós possamos Te servir neste mundo, sabendo que daqui a pouco nós seremos arrebatados, estaremos contigo num descanso eterno. Dá-nos da Tua graça, Senhor, para que possamos resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Somente por meio da Tua palavra isso nos é possível. Nós Te pedimos assim no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando a gente lê das Escrituras, nós não iremos encontrar um só relato, sequer um relato de alguém que tenha tido uma visão, uma mostra da glória de Deus, que tenha experimentado de alguma forma, alguma visão, seus olhos foram abertos para algo que revela a glória de Deus. Não existe uma pessoa sequer em toda a história da humanidade que possa ter tido uma experiência com a glória de Deus e permanecer com uma postura arrogante e independente, se considerando o maioral, aliás, por ter aquela visão. Por via de regra, o que nós ouvimos muitas vezes são pessoas que disseram que tiveram uma grande revelação de Deus, que foram arrebatados, foram levados ao céu, às vezes foram levados ao inferno, e viram um pouquinho da glória de Cristo, e quando voltam destas experiências, quando voltam dessas visões, se colocam como alguém especial, alguém maioral, alguém que está acima de todos. Pelo contrário, todas as vezes que nós deparamos com a glória de Cristo, todas as vezes que nós deparamos com a glória de Deus, nós entendemos que não somos nada e nem somos melhor do que ninguém. Para tanto, precisamos permanecer nele, precisamos continuar nele, precisamos manter uma humildade, porque nós dependemos dele. Nós precisamos entender que à medida desse contato com Cristo glorificado, nós não nos tornamos alguém melhor do que ninguém, apenas reconhecemos que é a glória, a majestade e o poder dele. O livro de Apocalipse vai revelar justamente a glória, o poder e a misericórdia dele. Apesar da sua glória, apesar do seu poder, ele me achou, me salvou. E eu preciso então
À medida em que eu vou conhecendo, à medida em que Ele vai se revelando, eu vou querer permanecer nele, porque Ele revela-nos justamente para dizer: daqui a pouco você vai ser glorificado e você estará nessa glória. Então, alguém que de fato tem tido a experiência de conhecer o Cristo glorificado, alguém que tenha tido a experiência de ver um pouquinho da mostra da glória de Deus e ainda permaneceu vivo, saiba de uma coisa, que quanto mais a gente percebe esta glória, mais a gente quer estar nele, permanecer nele, porque ele não é aquilo que a gente mais precisa. Longe disso. Porque nós precisamos de tantas coisas. Mas quando a gente precisa de algo, quando a gente precisa muito de algo, se a gente não alcançar, a gente consegue sobreviver sem aquilo. Não. Jesus não é o que nós mais precisamos. Jesus é tudo que temos. Sem Jesus, nós não temos nada. Apocalipse está chamando, o livro de Apocalipse está chamando, primeiramente, as 7 igrejas da Ásia a permanecer em Cristo, a permanecer nele. E, não obstantemente, as lutas, as provações, as perseguições, as intempéries, a morte física, as torturas que eles pudessem enfrentar, o que o livro de Apocalipse está dizendo, a mensagem de Apocalipse não está dizendo: olha, essa é a ameaça, não, essa é a vitória de vocês. O Rei vivo, todo-poderoso, Ele ressuscitou, está no seu trono, e Ele está dizendo que vem. E a vitória de vocês já está decretada. E a gente lê então esse relato de João. João vai dizer: olha, eu, apóstolo João, eu mesmo, não foi ninguém que me contou, não foi ninguém que falou que teve uma visão ou ouviu alguma coisa. Eu mesmo vivi essa experiência. Eu sei que era Ele, porque há 60 anos atrás Ele me chamou, eu andei com Ele, só que agora eu o vejo de uma forma diferente, glorificado. Eu vi o Senhor e eu ouvi a sua voz. Eu, João. E João vai falar dessa experiência gloriosa. E ele então vai falar: olha, eu vi a glória de Cristo, eu vi a revelação do seu poder, da sua glória, mas também Ele revela a sua misericórdia. E o que nós percebemos nesse versículo, diante do que João vai colocando, a maneira como ele se apresenta, nós iremos, justamente somos desafiados a ver, ou a sentir, ou a perceber o que a glória de Cristo faz em nós. O que a glória de Cristo promove, causa em nós. Aquela música de Fernanda Brum, que tua glória fez comigo, não é isso o tema da música? E uma das partes diz: olha, quem já pisou no santo, lembra a letra aí? Quem já pisou no santo, em outro lugar, não pode ou não sabe viver. Quem conhece a glória de Deus, quem tem revelação da glória de Deus, vai criar ou vai gerar em si esta total dependência dEle. Mas também gera em nós, quem depara com a glória de Cristo, quem depara com esse poder de Cristo, o que João está dizendo: olha, o que João vai dizer é justamente o que a glória de Deus causou nele, o que a glória de Cristo causou nele, e é isso que nós queremos falar nessa noite. A glória de Cristo
causa no homem a quem essa glória é revelada esse abatimento pessoal e humildade. Olha só como João se apresenta. João diz assim: eu, João, também sou o vosso irmão e o vosso companheiro. Isso passa muito desapercebido, como sempre, aos nossos olhos, mas isto é uma informação interessantíssima. João teve essa visão no final do ano 96. Ou seja, João está com mais de 90 anos. João está com mais de 90 anos. João foi chamado há 60 anos atrás, em que ele andou com Jesus. No ano 96, havia 60 anos desde que Cristo morreu e ressuscitou. João andou com Jesus durante 3 anos. Então, a essa altura, João está com mais de 90 anos, quase 100 anos. E João disse que viu o Senhor. Ele viu o Cristo glorificado. E esta é a primeira vez que João tem a visão do Cristo no trono. De Cristo glorificado. E ele lembra que há 60 anos atrás foi aquele mesmo Cristo. Só que a sua visão é totalmente diferente agora. Ele vê não o Cristo que é perseguido, não um Cristo que tem que ir de um lado para o outro, não um Cristo que tem que às vezes se desvencilhar dos ataques dos fariseus, não o Cristo que foi entregue nas mãos das autoridades, não o Cristo que foi marcado, que sofreu, que passou fome, ou que sentiu fome, ou que teve as necessidades humanas, não Cristo humilhado na pessoa do ser humano, não Cristo que foi crucificado e foi humilhado terrivelmente, foi rejeitado, mas o Cristo glorificado, vencedor e todo-poderoso. João agora tem essa experiência gloriosa e ele então se apresenta: eu sou simplesmente João, vosso irmão e vosso companheiro. E por que isso é interessante? Porque isso demonstra que a glória de Deus nos abate, no sentido de que mostra quem somos nós, o quão vil nós somos e o quão pequeno nós somos, e que nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos mais altos do que ninguém, nós não somos mais importantes do que ninguém, independente daquilo que eu sou, daquilo que eu exerço. A essa altura, no ano 96, a essa altura, João é o único apóstolo vivo. Todos os demais haviam morrido. O que isso quer dizer? Que João, aqui, ele é a maior autoridade viva da igreja. Ele é a maior autoridade viva da igreja. Mas ele diz, eu sou o apóstolo João, eu sou a autoridade, Deus me revelou que vocês devem proceder assim. Não, ele diz, eu sou João, o vosso irmão. Humildade, quebrantamento. E me ensina aqui que a igreja não é feita de hierarquias. A igreja é composta de irmãos. A igreja de Cristo é composta de irmãos. João estava escrevendo para os seus irmãos que estavam sofrendo perseguição, mas ele também diz que está ali preso por causa da revelação da palavra de Deus, por causa do testemunho de Cristo. Nós somos exatamente iguais. João está dizendo que Deus não tem filhos preferidos. Ele está dizendo que ele é irmão e ele é igual a todos os demais que estão passando perseguições, que estão sofrendo ataques, que estão servindo a Cristo em todos os lugares onde ele escreve, onde a igreja está. A igreja é composta de irmãos, somos totalmente iguais. Deus não tem filho preferido, aliás, tem sim.
Ele só tem um. O Filho preferido de Deus é Cristo. Daí a necessidade de nós permanecermos nele. É em Jesus. É em Jesus que nós somos vistos por Deus. É em Jesus que nós somos vistos como seus servos. É em Jesus que nós somos privilegiados. É em Jesus que nós somos salvos. É em Jesus. Mas nós somos iguais. A igreja é composta de irmãos. De irmãos. Eu sou João. Eu sou o vosso irmão. Todos somos iguais. Ninguém é melhor. Ninguém é maioral. Ninguém é superior. Ninguém é importante. Essa igreja é composta de irmãos na fé, que se complementam, que crescem juntos e que estão indo para o mesmo lugar, porque Cristo salvou a todos. Permaneçamos, pois, em Cristo. Permaneçamos em Cristo. E ele diz, olha, essa glória também faz-nos não somente humildes, mas ele também nos faz companheiros um dos outros. E João diz, olha, eu sou vosso irmão e eu sou o vosso companheiro. Sou o vosso companheiro, diz o texto, como os irmãos muito bem podem ver aí. Companheiro traz algumas implicações. Levar a carga juntos. Companheiro é dar suporte um ao outro. Companheirismo é participar, viver das mesmas experiências de alegria, ou no caso aqui da igreja ou das igrejas, das tribulações. Eu sou companheiro de vocês. E João vai falar em que ele é companheiro daqueles irmãos. Nós somos iguais. Nós somos companheiros. Não é? E diz o texto assim: na aflição, no reino e na perseverança. Nós somos companheiros na aflição. O que é que o povo está enfrentando? O que é que aquela geração está passando? Nós somos companheiros, eu também estou passando por lutas. E obviamente, isso precisa ser aplicado a nós. Porque talvez a minha luta é incomparavelmente diferente da sua. Mas nós somos companheiros da mesma luta, das mesmas aflições, do nosso envolvimento com Cristo, mas também das coisas desse dia a dia. E o Senhor nos preparou dizendo que o mundo nos odeia. O mundo odeia. É total oposição. E hoje nós estudávamos na escola dominical esse reino de total hostilidade a tudo que diz respeito a Deus e ao que é santo. Então e aí Paulo escreve sobre isto, acerca desse companheirismo e acerca das aflições que nós vivemos nesta vida, e fala dessa hostilidade a tudo que diz respeito a Deus e aos seus princípios. E nós somos companheiros nisto também. Esses irmãos estão sendo hostilizados por causa do testemunho de Cristo. Esses irmãos estão sendo hostilizados, perseguidos, mortos. E esses irmãos estão olhando para a história e está vendo que dos 12 só tem um vivo. Das testemunhas oculares só permanece um vivo até agora. E eles então
estão olhando as aflições e certamente estão perguntando se não foi em vão a sua caminhada. João está preso por causa de quê? A ilha de Pátimo era uma ilha, prisão, sob o domínio de Roma. E lá, ou para lá, eram mandados os piores malfeitores, sobretudo aqueles que eram ameaça aos governos ou às autoridades, ou no caso aos soberanos, imperadores. A igreja era uma ameaça. A igreja, os cristãos eram uma ameaça àqueles imperadores e aqueles sistemas, porque falava que somente o Senhor é a glória, o poder e a honra. Somente Ele foi capaz de vencer a morte, Ele é Senhor. E o testemunho da igreja era este, somente Jesus Cristo. E eles eram vistos com ameaça, vistos com grande fúria. E João diz, olha, nós somos companheiros nas aflições. Paulo escrevendo sobre isso, esse versículo que eu amo demais, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Porque todos que quiserem viver piedosamente passarão por aflições, por perseguições. Nós estamos muitas vezes dispostos ou com perigo de serem afligidos por causa da nossa decisão de permanecer em Cristo e agradá-lo. E o que João está dizendo, nós somos companheiros nisso, porque todos aqueles que decidem viver para Cristo, em servir a Cristo, em andar diante de Cristo, passarão por aflições, passarão por angústia, passarão por perseguições. Vocês não estão sós, nós somos companheiros. Agora nós estamos passando por essas perseguições, sabe por causa de quê? Por causa da nossa aflição com Cristo. Então eu sou companheiro de vocês nas aflições. Nós somos companheiros. Mas nós somos também companheiros no reino. Nós somos companheiros no reino. E a gente tem falado claramente disso. Essa verdade presente no livro de Apocalipse é olhar para o reino não somente numa perspectiva futura, na sua plenitude, é verdade. Ainda não somos aquilo que seremos, mas nós já estamos no reino. No dia que o Senhor se manifestou, no dia que o Senhor nos chamou, nós já fazemos parte do reino. Nós reinamos neste mundo, sobretudo reinamos sobre o pecado. O pecado já não tem mais poder de nos condenar, o pecado já não tem mais poder de nos aprisionar, o pecado já não tem mais poder de nos encarcerar. Nós não somos mais escravos do pecado, nós reinamos em vida com Jesus Cristo neste mundo. Então o reino já está presente, mas o Senhor está dizendo também, nós somos companheiros nesse mesmo reino, nós já fazemos parte deste reino, e a visão que Ele tem é justamente do Cristo glorificado, que está sentado no seu trono, e está dizendo, eis que cedo venho. Essa é a mensagem de Cristo para a igreja. Então nós somos companheiros não somente das aflições, mas por causa das aflições, por causa de Cristo, nós somos também, já neste mundo, companheiros do reino de Deus, do reino eterno, ainda que estejamos sujeitos a estas aflições aqui no mundo, porque nós ainda não estamos na plenitude, mas este reino virá na sua plenitude e está próximo. Então nós somos parte deste reino. Esses irmãos não eram parte do reino romano, do império romano. Esses irmãos, ou esta igreja, não tinha
nenhuma benevolência, nenhuma vantagem, não usufruíam de nada. Pelo contrário, por causa do fato de estarem em Cristo, em servir a Cristo, o que eles estavam passando era total aflição. Os irmãos podem olhar para João e olha aí o pago de João. João foi tirado do seu país, tirado do seu povo, tirado da sua casa, tirado da sua convivência, tirado da sua comunidade. E foi rejeitado pelo Império Romano. Esses irmãos estão sendo perseguidos. Estão perdendo as suas propriedades. Estão perdendo tudo. Não tem direito nem daquilo que tem direito. Por causa da perseguição. E o que eles estão dizendo, olha, o que João está dizendo é que nós somos companheiros no reino. É que eles podem estar perdendo tudo, mas eles já ganharam o reino eterno. Eles têm a eterna recompensa em Cristo Jesus. Nós somos companheiros do reino, já aqui neste mundo. Nada pode tirar a nossa convicção. E por último, nós somos companheiros na perseverança. E aqui chamo atenção porque companheiros na perseverança, João está chamando aqueles irmãos para fazer uma coisa que só eles poderiam fazer. Uma vez que nós estamos juntos, somos companheiros nas aflições, nós sabemos por que nós passamos pelas aflições, é porque nós somos companheiros do reino, e a recompensa do Senhor nós já temos, o prêmio da soberana vocação nós já temos. Nós precisamos então perseverar. E perseverança aqui nesse texto é esse esforço de cada um para permanecer em Cristo. Esse esforço de cada um para permanecer na fé. Esse esforço de cada um para permanecer no reino. Esse esforço de cada um para permanecer servindo a Cristo. Esse esforço de cada um para permanecer nessa promessa. Esse esforço de cada um para permanecer no Senhor. Esse esforço de cada um para que não saia de Cristo. Esse esforço para permanecer no reino. Porque do reino humano, dessa hostilidade a Deus, isso tem tudo a ver com o nosso tempo. Nós estamos chegando ao tempo em que os crentes, verdadeiramente crentes, por causa dos seus princípios inegociáveis, não serão aceitos nas escolas, não serão aceitos na empresa. A igreja vai passar por isso. Mas nós devemos permanecer neste reino que é mais importante. Ainda que sejamos rejeitados neste reino que nós estamos sujeitos, em que nós estamos limitados. Nós precisamos perseverar, precisamos permanecer, precisamos nos esforçar para permanecer no reino. E João diz, olha, nós somos também companheiros na perseverança em Jesus Cristo. Esse esforço, esforcem-se, não saiam do reino, não saiam de Cristo, não saiam do propósito, não saiam de um caminho, não saiam da verdade. Não saiam. Exerçam esse poder em que o Senhor nos deu no seu Espírito de permanecer nele. E nós começamos e dissemos na introdução justamente isto, que Cristo, muito além do que o que nós mais precisamos, Cristo é tudo o que nós temos. Não estarmos em Cristo é não ter nada. É não ter nada. Não estarmos em Cristo, muitas vezes, está no momento
em que nós iremos usufruir de algumas vantagens porque não estamos nele, abrimos mão. Mas depois, meu irmão, nada recompensará isto. O contrário é totalmente verdadeiro. Ainda que nós percamos muito ou tudo, até a nossa própria vida, por causa dele, por não abrirmos mão dele, por permanecermos nele, nós teremos a recompensa eterna, infinitamente incomparável com aquilo que ele nos chamou e preparou para nós na eternidade. Eu não podia passar desapercebido dessa palavra de João tão significativa para nós, que também serve como um encorajamento do Senhor. E do que a glória de Cristo é capaz de fazer por nós. E a gente tem então o nosso querido irmão Estevão, que está testemunho de Cristo, e por causa disso o pegam e o apedrejam. Enquanto estão apedrejando, ele tem a visão do Cristo, que foi morto, ressuscitou, está em sua glória, assentado no trono. E ele começa a falar dessa visão, e as pessoas não querem ouvir, tapam os ouvidos. E eu tenho certeza que ele não sentiu uma dor sequer daquelas pedradas, foram apedrejados até a morte. Mas ele estava tão envolvido com a glória de Deus, que aquilo não importava mais para ele. E mesmo assim, ele pregava aquelas pessoas: vejam, eu estou vendo Cristo, eu estou vendo na sua glória, vocês o mataram, como que dizendo, vocês estão me matando, mas eu já sei para onde estou indo. É claro que nós sentimos as dores dos ataques, das decepções, das angústias, das aflições, das perdas. Nós sofremos, sabe por quê? Porque ainda estamos limitados. Mas à medida em que nós permanecemos olhando nele, perseverando nele, daqui a pouco essas pedradas já não farão sentido nenhum para nós. Não importará nada, porque nós estaremos nele. E o que importa é a glória dele. O que importa é a glória dele. O que importa é a glória dele, porque tal como ele é, seremos nós neste reino. Então, a gente não pode ver a mensagem do Apocalipse como essa coisa ameaçadora, como essas catástrofes, como essa coisa horrenda que pode acontecer. Nós não podemos ter medo do que vai acontecer. Nós precisamos urgentemente permanecer nele e pedir a ele que abra os nossos olhos para que vejamos muito além de nós mesmos e desta vida. A glória que ele mesmo preparou para nós e nos revelou em Cristo Jesus. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Jesus é tudo que nós temos, irmãos. Não dá para viver neste mundo sem Ele.